Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo 130. Salmo 130, nossa meditação esta manhã de domingo. Nós estamos tendo uma pequena série de sermões no livro dos Salmos e hoje chegamos aí ao Salmo 130, os chamados cânticos de peregrinação ou subida ao templo. Hoje o Salmo 130, o verso 1 até o verso 8, diz assim a palavra do Senhor: cântico de peregrinação das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele a copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar? Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo. Amém. Nós temos, de fato, uma familiaridade com os Salmos, porque os Salmos tratam acerca de uma realidade muito próxima à nossa realidade. Geralmente tratando das emoções, dos sentimentos, da vivência dos salmistas e do povo de Israel, contando o seu dia a dia e a sua história. Por isso nos é tão próximo o livro dos Salmos e nos fala tanto a nossa realidade. E hoje então eu quero nessa manhã tratar sobre o tema da certeza de livramento, Salmo 130, do verso 1 até o verso 8. Nessa nossa introdução no livro de Salmos, nós temos observado algumas verdades, e eu gosto sempre de lembrá-los isso. Entender que os títulos em negrito não são escritura sagrada, são um título colocado pelos editores da Sociedade Bíblica do Brasil, quando da impressão dos salmos. Quando eles foram impressos, eles acrescentaram esses títulos em negrito. Então, no caso do nosso salmo aí, quando diz das profundezas clama ao Senhor, este não é texto bíblico, é um título acrescentado pelo editor da Bíblia. O salmo se inicia no texto em itálico, logo abaixo, que está aí registrado cântico de romagem. Eu já falei aqui e repito, eu não gosto muito dessa expressão, tendo em vista que ela se refere àqueles que praticam romaria, e romaria vem da ideia de peregrinar até Roma. Então, eu prefiro aquilo que se aproxima mais do original. No original, a ideia é cântico de subida dos degraus. O cântico de peregrinação. Os peregrinos eram os israelitas, os hebreus, que precisavam ir a Jerusalém para prestar culto no templo em Jerusalém. Deus se manifestava no templo em Jerusalém. Então esses irmãos, quando estavam peregrinando, na subida até Jerusalém, nos degraus do templo, cantavam, oravam e liam os salmos. Daí então o título do livro em hebraico é Louvores, embora muitos dos salmos sejam orações. Nós já sabemos que não é um livro, mas são 5 livros que se reúnem. Livro 1, 2, 3, 4 e livro 5. Nós estamos agora meditando no livro 5.
Quando nós pensamos nos salmos, também há algumas outras características. A primeira é que eles devem ser lidos pausadamente e bem lento. A leitura dos salmos deve ser a mais lenta possível. Os salmos, em sua característica literária original, foram escritos para meditar-se neles. Então há uma série de características literárias utilizadas nesses escritos que vão requerer do leitor essa capacidade de análise. Claro que a tradução faz com que se perca muito disso, mas um princípio muito utilizado pelos escritores dos Salmos é o paralelismo. Contar a mesma verdade em versos e estrofes diferentes até chegar numa ideia central. Então, às vezes, há repetição de termos, repetição de verdades, repetição de estrofes. E quando você lê calmamente, você pode identificar essas repetições e entender em qual direção o salmista está indo e qual é a mensagem central que ele está transmitindo. Este salmo é muito mais que um mero clamor por auxílio, pois também contém a certeza da exuberante misericórdia de Deus, que é capaz de apagar os nossos pecados e iniquidades. O salmo começa com um clamor. Eu sei, por causa da minha própria experiência humana, e eu sei que vocês também são humanos, de que clamamos. E não são poucas as vezes que começamos com essas mesmas palavras: das profundezas. O termo profundezas nos salmos sempre denota uma condição de perigo tal que não há possibilidade de livrar a si mesmo. É a expressão comum que utilizamos de no fundo do poço. Vocês já chegaram no fundo do poço? Eu sei que em algum momento vocês já chegaram no fundo do poço. Em uma situação ou outra, já nos encontramos no fundo do poço. E talvez ainda venhamos a nos encontrar. Pode ser a morte de um ente querido, uma enfermidade, situação financeira difícil, emocional, espiritual. Em qualquer um destes campos, estamos todos propícios a passar por situações das quais podemos clamar das profundezas. E apesar do salmo iniciar-se com isso, com essa notícia de uma situação de perigo tal, o que percebemos que o salmo não é só o mero clamor de alguém que se encontra em uma situação de dificuldade, mas ele contém uma mensagem clara da exuberante misericórdia de Deus sendo apresentada a nós para apagar os nossos pecados e iniquidades. Se vocês fizeram a leitura com fé do Salmo 90, perceberam algumas semelhanças entre aquele salmo e o salmo que estamos lendo, em especial no que diz respeito à capacidade de Deus de perdoar pecados e de apagá-los, e também de requerê-los com a sua ira. No Salmo 90, claramente o salmista apresenta isso. Se você não leu com fé, minha orientação é que posteriormente você possa fazê-lo em casa, a fim de perceber o que o salmista aponta lá no Salmo 90. Daqui a pouco nós tornaremos a ele para nos orientar. O tema deste salmo conduz os peregrinos que estavam a caminho do templo em Jerusalém a perceberem que todo o perdão está em Deus e é resultado da graça e da misericórdia dele. Veja, a mensagem que é transmitida, que é dada àqueles que estavam indo até Jerusalém, é para que antes que chegassem ao templo, tivessem uma percepção clara que todo o perdão encontra-se na pessoa de Deus. Vez ou outra, nós nos movemos em direção da doutrina herege que foi condenada pela igreja, de que as obras podem produzir salvação. É muito comum isso. Ora, nos justificamos. Então, quando você se auto-justifica com explicações, com motivos, diante do pecado, você está buscando um auto-salvamento.
E o que Deus requer de nós é um coração contrito e quebrantado. É aquele que se ajoelha e confessa que não há motivo de glória nenhuma em nós, senão de pecado e iniquidade. Então o salmista está mostrando àqueles peregrinos, todo o perdão está em Deus. Só Ele pode dar de fato graça e misericórdia. Eu gosto sempre de frisar o que significa graça. Favor? Por favor, entendemos que não pode ser adquirido. E imerecido, que não há mérito. Então, por ser favor, é da livre e espontânea vontade de Deus. E por ser imerecido, nós não éramos merecedores de tal bem ou feito. Por isso, qualquer possibilidade de boas obras ou de atitudes próprias a nós para obter salvação é nula. Segundo, a misericórdia, a miséria no coração, cardia miséria, misericórdia. Deus sente a nossa miséria, Deus se apieda de nós. Deus então, Deus misericordioso, se aproxima do homem pecador e dá graça a este homem, que se encontra sem mérito e sem favor. Então o salmista está apontando para que antes que cheguem ao templo, eles reconheçam que o perdão está em Deus e que esse perdão é fruto de uma ação espontânea de um Deus santo e bondoso, e que esse Deus bom, santo, bondoso vem até um homem pecador e o salva não porque o homem mereça, mas porque é livre ato da graça de Deus. Vocês pensaram nisso hoje de manhã antes de vir ao culto? Por que você veio ao culto hoje? Porque Deus é bom, justo, santo e salvou você, um miserável pecador, réprobo, perdido, que não tinha nada aprovado diante de Deus. Antes, pelo contrário, era todo iniquidade, estava em condenação eterna. É isso que o motiva ao culto? Ou você veio porque não tinha nada para fazer, ou você de repente veio porque está interessado em ter um círculo social abrangente. Qual foi a motivação para estar na casa do Senhor esta manhã? Então, em primeiro lugar, eu quero considerar com você a justiça de Deus, versos 3 e 4. Observe comigo. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. O salmista começa então apontando a situação de quem estava em lamúria, clamando, e ele usa várias expressões. Das profundezas eu clamo a ti. Depois ele diz, me escuta, ouve a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos. Numa conversa bem íntima e pessoal, o salmista se apresenta na condição de quem necessita de ajuda. Tem alguém aqui que não precisa de ajuda? Tem alguém aqui essa manhã que não precisa ser resgatado? Tem alguém aqui nessa manhã que não precisa de graça? Tem alguém aqui nessa manhã que não necessita da misericórdia? Então nós somos como o salmista. E então agora ele diz que apesar dessa condição de clamor, tem algo mais importante que precisamos entender: a justiça de Deus. E no verso 3 ele diz, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Há alguém aqui que nunca pecou? Pode levantar a mão assim. Pode fazer assim. Quem é que vai ser condenado por Deus então? Quem é que vai ser condenado pela ira de Deus? Pode fazer assim, quem é que está sob a condenação? Todos nós, né? O salmista então faz uma pergunta-chave: quem vai subsistir? Aqui, se Deus olhar em iniquidade, quem é que é aprovado aqui? Se Deus olhar os nossos pecados, quem é que pode ser aprovado? Espera aí, pastor, o senhor não está ajudando. Se nós estamos nas profundezas,
se estamos clamando por socorro. Agora que o buraco ficou mais fundo, vocês concordam comigo? Agora que jogou terra por cima, né? Em vez de ajudar, né, atrapalhou. Vocês conhecem a história do rapaz que estava cruzando pelo cemitério? Ele decidiu cortar caminho para a casa dele tarde da noite já. Passava de meia-noite. E o atalho era por dentro do cemitério. E lá foi ele caminhando. Andando. De repente uma cova aberta, estava escura, ele não viu, caiu dentro da cova. E então ele se esforçou para alcançar a beira e pulava e segurava, a terra caía e ele não conseguia sair. E aí tomou uma decisão, então eu vou me assentar e esperar amanhecer, alguém deve aparecer, e aí eu peço socorro. Se assentou e dormiu. Um segundo rapaz também teve a mesma ideia, eu vou cortar por dentro do cemitério. Eu abrevio o meu caminho e passando pelo mesmo trieirinho, caiu dentro da cova também. E aí começou a pular e subia na beira e a terra caía por cima dele. Enquanto isso, o outro acordou, levantou, segurou no ombro dele e falou: não adianta não, amigo, já tentei sair. Ele correu, pulou para fora e foi embora. Às vezes nós somos assim, né? Nós estamos nas profundezas, no abismo, já lá dentro da cova, sem saída. Vem alguém e joga mais terra em cima. Esse é o meu desejo essa manhã. Eu quero colocar vocês num buraco mais profundo ainda. E vocês vão perceber o motivo daqui a pouco. Por que as coisas podem ficar mais difíceis? O primeiro momento do Salmo é muito pessoal. Eu clamo, me ouve, eu estou nas profundezas, eu sei que vocês têm problemas pessoais. Angústias que lhes são próprias, das quais eu não posso experimentá-las porque talvez eu não as esteja sofrendo e nem as sofrerei. Mas eu sei que cada um tem a sua história pessoal de lutas, de angústias. Mas o salmista agora aponta numa outra direção a fim de percebermos que a coisa é mais difícil ainda. Para não nos atermos àquelas coisas passageiras, temporárias e diminutas diante de uma dificuldade maior ainda, que afronta e acusa a todos nós. Não há justo diante de Deus. O salmista, ele sabe que ninguém é justo diante de Deus. Salmo 143, o verso 2. Abra a sua Bíblia comigo. Salmo 143, o verso 2. O salmista Davi diz: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Todos os que vivem. E a palavra vivente aqui é aquela palavra utilizada lá no início, em Gênesis, quando toda a raça humana tornou-se o que nós somos. Soprou o fôlego de vida e nos tornamos alma vivente. Então o salmista diz assim: não há nenhuma pessoa que seja justa. De Adão até o último homem, todos são pecadores e carecem da glória de Deus, diz o apóstolo São Paulo. Então ele diz assim: Senhor, não nos julgue. Não nos julgue. O julgamento, ele sempre é um momento difícil, porque será revelado toda iniquidade, e nós temos muitas. E ele diz: não faça isso, porque se o Senhor fizer isso, ai de mim, eu não sou justo, não há justiça em mim, não há nada que diga que eu estou livre. Semana passada fui ao tribunal depor. Eu estava no mercado com a esposa, o telefone tocou e falou assim: o oficial de justiça eu tenho uma intimação para lhe entregar. Aí, quanto tempo você vai estar em casa? Eu falei: tanto tempo eu estarei aí, então vou retornar. Aí a esposa perguntou quem era, eu falei, ela: mas o que foi? Sabe aquela resposta assim: eu não fiz nada. Mas sabe aquele nada assim de que eu não sou inocente?
Nenhum de nós é inocente. Quando eu cheguei em casa, então ele me entregou. Ele pensou, o senhor sabe o que é, né? Eu falei, não. Aí ele entregou, eu olhei e falei, agora eu já sei. Então eu vou ali notificar um outro policial militar na outra quadra. Aí o senhor está já notificado. Eu falei, obrigado. Essa semana eu fui ao tribunal e depois o rapaz contra o qual eu fui testemunha, pelo fato de termos apreendido ele na rua, estava preso. Então ele aguardou até o momento que a juíza pediu que o trouxessem à sala do tribunal. Eu e o outro policial nos retiramos para a sala onde ficam os policiais ao lado. Ele foi ouvido e ela então deu continuidade no processo dele. Aí quando eu cheguei em casa eu falei para Elaine do que se tratava e ela, ainda bem, né? Eu falei, ainda bem, porque nenhum de nós é justo, né? Sempre há alguma coisa, né? Uma palavra maldita, um gesto que não deveria ter sido feito, uma atitude praticada que não deveria ter sido praticada, atos dos quais todos nós nos envergonhamos e atos dos quais diante dos homens e de Deus somos culpados. Então o salmista diz assim, Deus, não estabeleça um tribunal, porque não há nenhum de nós que seja inocente. Eu sei disso. Eu me conheço, o mais profundo do meu ser, eu sei o quão negro eu sou. Então o pedido do salmista é nessa direção. Os pecadores perdoados devem ser conscientes da graça e misericórdia de Deus. Por isso eu falei, se você já está no profundo abismo das suas necessidades pessoais, das suas lutas pessoais, o meu desejo agora é aprofundá-lo um pouco mais, mostrando para vocês que vocês devem estar conscientes da necessidade da graça e da misericórdia. Senão o culto de vocês não passa de um culto de pedir favores a Deus, de pedir a Deus coisas temporais, coisas que findam. Me dá emprego, me dá saúde, me dá isso, me dá aquilo, me faz assim. Coisas diminutas. Então o salmista quer que os pecadores, quando perdoados, tenham uma noção bem clara da graça e da misericórdia. Eu estava compartilhando o sermão em casa, como é o meu costume. E geralmente eu começo em 2 momentos. O primeiro momento é compartilhar do texto. Às vezes surge na conversação piedosa em casa observações boas da família sobre o que o salmista diz. Aí Elaine falou então, esse vai ser um salmo tranquilo, você não vai gritar e nem vai ficar bravo com ninguém, né? Não dá, meus irmãos. Se você não tiver ideia do que seja graça e misericórdia, não dá. É um assunto por deveras sério e grave. Para olharmos para esse salmo simplesmente na perspectiva do livramento de situações temporais, o reconhecimento da graça e misericórdia de Deus deve aumentar o nosso temor e reverência na presença do Senhor. Olha o verso 4, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. O temor deve ser fruto desse reconhecimento. Por que você veio essa manhã ao culto? A resposta deveria ser bem clara, porque eu temo ao Senhor. Quem não teme a Deus, está na cama agora. Quem não teme a Deus, está no clube, está passeando, está em casa. Mas aqueles que têm temor do Senhor estão aqui. O Tiago, quando orou, ele disse assim: Senhor, obrigado por esse dia que é o dia de descanso. Não é o dia de descanso. O dia de descanso é a folga pastoral, sexta-feira. Hoje é o dia em que eu encontro
o descanso. Hebreus diz que o nosso descanso é Jesus Cristo. Não é o dia, não é o momento, é o próprio Cristo. Se eu não tenho olhado para Cristo, se você hoje não levantou e olhou para Cristo, para a obra redentora, para aquele que liberta você do mais profundo abismo de todos, que é a morte eterna, é a condenação eterna ao inferno, nos seus pecados, você não tem noção do qual seja o seu verdadeiro descanso, e por isso você não encontra descanso nesse dia. Esses dias alguém disse comigo aqui, foi a minha própria mãe, veio no sábado nos auxiliar com as crianças para o encontro de casais e dormiu em casa. Eu cheguei, tive algumas atividades ainda, em torno de 00:40 eu me deitei. Quando foi 5:40 eu levantei para a igreja e retornei para casa 00:00. E minha mãe falou assim: meu filho, você não fica cansado? Eu falei: mãe, cansaço físico ocorre em todo tipo de trabalho. Qualquer que seja o trabalho que eu estivesse fazendo, eu teria. Mas esse dia é o dia de descanso da minha alma. Eu cultuo a Deus com meus irmãos, eu ouço a palavra santa, eu estudo a palavra, eu adoro a Deus. A minha alma encontra descanso das atribulações, das lutas, das dificuldades do dia a dia. Principalmente no que diz respeito às minhas iniquidades e os meus pecados. Então o salmista quer que você tenha essa reverência de chegar diante de Deus e dizer assim: eu tenho uma Deus, sabe por quê? Quem subsistirá se Ele observar as nossas iniquidades? Mas é a graça e a misericórdia. Graça e misericórdia é que nos permitem estar aqui esta manhã, cultuando e adorando a Deus. É por isso que estamos aqui, porque tememos a Deus, aquele que é o justo juiz e que pode nos condenar por causa das nossas muitas iniquidades. Mas pela sua graça e misericórdia, Ele nos trouxe até aqui para adorá-lo. Veja como é maravilhosa esta mensagem. Então, em segundo lugar, espere em Deus. Versos 5 e verso 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. No verso 5, o salmista declara uma confiança inabalável em Deus. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Por 2 vezes ele usa o termo aguardar. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Ele fala de uma ideia física, eu estou esperando, e de uma ideia emocional, a minha alma está esperando. Todo o ser do salmista repousa na ideia de esperar em Deus, aguardar em Deus. Querido, entenda, enquanto você não compreender que a obra redentora de Cristo precisa e necessita ser aplicada diariamente à sua vida, cada dia mais o poço se tornará mais profundo. Alguns pensam que talvez seja um tique pastoral ou uma mania pastoral de ficar afirmando e reafirmando e afirmando novamente de que não há espaço na igreja para aqueles que desejam simplesmente assistir. Eu digo, pelo bem de vossas almas, crede no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Você precisa ter fé. A fé não pode ser dominical. A fé não pode ser temporal. A fé não pode ser circunstancial.
A fé precisa ser algo acrescido à sua vivência diária, como o ar que você respira, como a comida que você come, como a água que você bebe. Todas as suas afeições e faculdades e vontades devem estar voltadas à fé verdadeira e salvadora em Cristo Jesus. Você precisa experimentá-lo diária e constantemente. Pense comigo que nós estamos vivendo uma época em que a fé salvadora foi esquecida. E muitas vezes a fé experimentada pelas pessoas tem sido aquela fé circunstancial. Quando as coisas apertam, ele crê. Quando as coisas apertam, ele busca Deus. Aquela fé temporal. Eu criei. É o tempo passado do dia do qual se converteu. Naquele dia eu criei. Eu não sei se hoje continua crendo. E a fé dominical é aquela fé que só é exercida no domingo. E muitas vezes só no momento de culto. Aonde está Cristo em sua caminhada diária? O salmista tem uma confiança inabalável. Das profundezas, meu querido, ele está declarando que aguarda em Deus. Quando as coisas apertam, quando tudo fica difícil, você pode declarar isso? Que você espera em Deus? Que você aguarda nele? O salmista não está esperando ainda que Deus seja gracioso. Não é essa a ideia dele. Deus vai, Deus irá, quando Deus quiser. Não é essa a ideia do salmista. Ele já toma por certo o perdão de Deus. Essa é a declaração dele. Ele, no trecho anterior, no verso 4, ele diz: contigo, porém, está o perdão. Ele diz: Deus está pronto a perdoar. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus redentor. Deus é um Deus libertador. Deus não vai se tornar. Deus não vai ficar propício. Deus o é. Então o salmista está repousando nessa verdade. O salmista, lá nas profundezas, um crente fiel, que está lá no abismo, está dizendo: Deus é perdoador. Mas ele tem autoconsciência do estado pecaminoso que lhe é próprio, e de que esse perdão é resultado da graça e da misericórdia. Ele então deposita sua inteira confiança na própria palavra de Deus. Salmo 119, o verso 49, acompanhe comigo. 119, o verso 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O salmista, no Salmo 130, o verso 5, a parte final diz assim: eu espero na tua palavra. Aquilo que foi dito no Salmo 119, 49, é expresso aqui novamente, e ele diz assim: eu espero na tua palavra. Está na profundeza, tem consciência dos seus pecados, isso torna o seu estado mais difícil. Confia na graça e na misericórdia de Deus, porque o perdão está com Ele. Mas você quer estar alicerçado e firmado nisso? Espere na palavra. Então eu vou te declarar uma verdade aqui essa manhã. 70% de vocês hoje de manhã vão sair daqui e vão esquecer tudo que eu falei. Não se lembrar de nada do que eu disse. Daqui a 90 dias, 100%. Mas tem uma coisa que é poderosa em si mesma e que não falha, e que ela mesma declara que essa geração e a próxima geração passará, mas ela permanecerá. É a palavra de Deus. Por isso, se você guardar no seu coração um único verso deste salmo, ele será poderoso para a transformação da sua vida. E o próprio Espírito Santo fará com que você se lembre, porque ele deixou uma promessa ao nosso Senhor dizendo que o Espírito que ele enviaria
nos faria lembrar das coisas que Ele disse. Então não me preocupe se daqui a 30 anos, quando eu tiver jubilado, bem velhinho, aposentado do pastorado, vocês vão se lembrar do meu sermão. Não me importa. Eu sou homem. E maldito aquele que confia em mim, diz as Escrituras. Mas eu tenho uma plena certeza que daqui a 30, 40, 50, 60 anos, se vocês se apegarem à palavra e esperar, colocar-se nela, vocês viverão a graça e experimentarão a misericórdia de Deus, porque essa palavra não torna vazia, mas cumpre todo o propósito pelo qual Deus a enviou lá dos altos céus, regando a terra e dando a ela vida, para que possa produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Então, meu querido, minha querida, creia na palavra, medite nela, guarde no seu coração, e você será feliz. O salmista disse que ele espera na palavra. Espere na palavra. Confie na palavra. E a misericórdia e a graça do Senhor, mesmo que você esteja no mais profundo abismo, serão derramadas sobre você, e você será bem-aventurado. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Curva sua fronte, feche seus olhos. Pai querido, das profundezas nós clamamos. Não a profundeza das nossas necessidades, das nossas carências, angústias pessoais, mas a profundeza da qual nós falamos, Senhor Deus, é a nossa condição pecaminosa, que tem nos lançado no mais profundo abismo. Ó Senhor Deus, grande em misericórdia e cheio de graça, olha para os teus servos e livra-nos de tal condição. Salva-nos, Senhor. Estende a tua mão em nossa direção, concedendo-nos, ó Deus, graça e misericórdia, porque se o Senhor nos julgar, quem de nós subsistirá? Então, Senhor, nós pedimos, dar-nos esperar em Ti, que a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração, que ela permeie os nossos pensamentos, as nossas palavras, que as nossas atitudes sejam guiadas pela palavra, que os nossos gestos sejam orientados pela Escritura, que as nossas decisões sejam cheias de sabedoria que vem da palavra santa, que as nossas decisões sejam uma expressão clara da vontade do Senhor revelada nas Escrituras. Ajuda-nos a obedecê-la, a vivê-la, a amar este livro santo que traz salvação para nós, nos anunciando o Senhor Jesus Cristo, no qual devemos crer com uma fé salvadora que seja vivida e praticada diariamente em nós e por nós. Ó Senhor Deus, ouve a oração dos teus servos. Das profundezas clamamos a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a nossa voz, e estejam alertas os Teus ouvidos às nossas súplicas. É o que nós oramos, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.